Vamos lá. A cerimônia de repatriação do manto Tupinambá foi marcada por troca de farpas entre lideranças indígenas e o presidente Lula. O evento aconteceu na noite de quinta-feira no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Durante sua fala, a anciã Yacuí Tupinambá criticou a postura do governo, do Congresso e do Judiciário brasileiro, principalmente em questões ligadas aos indígenas. Meus amigos, a gente separou um trecho aqui para vocês acompanharem do que foi essa fala crítica ao governo e aos poderes da República. Nós somos violados há muito tempo, mas ultimamente o Estado e instituições patrimonialistas desencadearam uma retirada de direitos que afetam o todo, com atentados contra a dignidade e a manutenção da vida no planeta. Temos hoje o pior Congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. Aí a fala muito forte da anciã indígena Tupinambá, que fez críticas a todos os poderes e inclusive ao governo federal na presença do presidente Lula, que em sua fala rebateu a anciã e ressaltou as ações de sua gestão e de suas gestões anteriores, inclusive para os povos originários. A gente também tem esse trecho para acompanhar. Eu tenho mais 2 anos e 3 meses de governo. Vocês sabem o que acontecia nesse país antes de eu chegar na presidência. E eu fico feliz, muito feliz, de fazer parte de um governo em que as pessoas, na frente do presidente da República, podem fazer uso da palavra e reclamar até do presidente da República, reclamar até do governo. Porque em tempos que não estão muito distantes, vocês não eram chamados nem para falar, vocês não eram recebidos e muitas vezes eram tratadas com pau e cacetete e cachorro policial para não deixar vocês se reunirem. Esse país mudou e esse país vai melhorar, porque eu não tenho um compromisso com o meu mandato. Eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513, que eu tenho 9 senadores e 81. E para mim aprovar as coisas, eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Eu sou obrigado a convencer as pessoas a votarem. Aí a fala também muito forte do presidente Lula em reação às críticas feitas pela anciã indígena Yacuí Tupinambá. Parece, João Belucci, que o caldo azedou nessa relação. Pois é, parece que azedou, e o Lula até mencionou que os índios eram tratados como cachorros, né? E não me parece que era o caso anteriormente. Você tinha uma visão diferente. Um ponto que é importante colocar, Kobayashi, é que nunca houve no Brasil uma unidade indígena. Você tinha, e tem até hoje, diversos povos de matizes diferentes, que pensam diferentes, têm visões diferentes. Tanto que espanhóis e portugueses, quando cá estavam no Brasil, na América Latina, enfim, jogaram com essas rivalidades, né? Tinham tribos que eram aliadas deles, porque queriam destruir outras tribos. Enfim, parte-se de uma visão como se houvesse uma unidade, todos andando no mesmo sentido. Não era isso. Eles pensam diferentes, uma tribo massacrava a outra, você tinha esse cenário. Agora, a anciã, que é a líder ali daquela tribo, pegou o Lula de surpresa. Ele não estava esperando. Certamente o seu cerimonial tomou uma grande bronca, que já não é a primeira vez que isso acontece. Dá a palavra para alguém, a pessoa vai lá e faz críticas ao governo, porque tem aquele momento para fazer a crítica. Ela fez a crítica, é muito válida. A crítica representou o que pensam milhões de brasileiros, e ela me parece uma indígena, uma anciã aliada a visão de esquerda, o que ficou parecendo, mas que fez as críticas pontuais que muitas pessoas pensam. Acho que o Lula se excedeu um pouco na grosseria, no tom, até pela liderança que ela exerce. Ela é a líder daquelas pessoas, a mais respeitada, e não creio que eles tenham ouvido outra vez na sua existência a sua líder tomar uma dura dessa. Ela expôs o
que ela pensa. O Lula foi além do tom, na minha visão, e o que ele falou ali também, muitas coisas não coadunam com a realidade. A história de cachorros atrás, né, do povo que não era recebido, isso era uma visão de mundo diferente, era uma visão no governo anterior de que deixa os indígenas produzirem na sua terra, ocuparem sua terra, né, integrarem a sociedade, que é o que não tem na visão agora, na minha visão, que o pessoal de esquerda acaba muita gente pensando de, deixa eles lá, vamos cuidar, né? Sim. Deixa eles ali no seu cercadinho para serem esses índios de figuração, que não é o que a direita pensa, em sua grande maioria, que é que eles integrem a sociedade, produzam, ocupem sua terra, enfim, e façam assim como melhor, como eles quiserem, não como aqueles que usam a causa indígena querem. Tá muito claro que o presidente Lula foi pego de surpresa pelo discurso da anciã indígena Yacuí Tupinambá, meu querido Guilherme Mendes. E aí ele vem e dá uma espécie de carteirada ali, né? Fala, vocês não tinham direito nem de falar. Agora vocês vêm aqui e falam contra mim, você precisa mudar seu discurso. E fala isso gritando, inclusive. Ou seja, pode falar desde que seja para nos elogiar, enaltecer o nosso trabalho. É mais ou menos assim, ô meu querido Guilherme Mendes? Eu não vejo dessa forma. Eu achei que foi uma demonstração da mais natural, quando hoje o pessoal fala, é o puro suco da democracia. Você tem ali um espaço de fala para uma líder indígena num momento festivo, porque a chegada do manto é algo para ser celebrado não só pela comunidade indígena, mas por todo o Brasil, porque faz parte da nossa história. E ela então tece críticas a todos os poderes, ao judiciário, ao legislativo e também ao poder executivo. E ela falou exatamente o que grande parte da nossa população sente. E achei que o presidente também, ele tem esse tom enfático todas as vezes em que se manifesta, sobretudo em situações informais, né, quando ele não está ali fazendo pronunciamentos em nome da nação. Ele respondeu no mesmo tom em que foi feita a crítica, porque você ser chamado de subserviente também não é algo muito comum e muito agradável, ainda mais quando se fala do presidente da República. E ele disse, olha, não é uma questão de subserviência, é uma questão de inteligência política. Infelizmente, para o meu governo, hoje eu não tenho maiorias que me permitam não dialogar com determinados setores da sociedade. Isso é a mais pura verdade. A participação dos indígenas na sociedade, crescente no atual governo, também é a mais pura verdade. Ali ninguém mentiu. Cada um colocou de uma forma muito rasgada as suas verdades e ganhou o debate de quem, como nós aqui, está podendo assistir um líder indígena defendendo a sua etnia, defendendo seus interesses, e de outro lado um presidente da República dizendo, olha, não posso fazer tudo o que eu quero. Estou aqui hoje homenageando e prestando e cedendo esse espaço de fala a vocês, mas também não sou perfeito. Infelizmente, tenho que falar com quem não gosta de mim. É assim, essa é a política. Foi isso que ele quis dizer, né, Guilherme Mendes? É mais ou menos isso. Foi isso que ele quis dizer, não é isso? Claro. Não, foi o que ele disse. Cobá, eu vou... Porta-voz do presidente. É o tradutor-geral da República, TGP. Vai lá, fala. Eu vou fazer algo TGR, que eu nunca fiz na vida, ainda mais ao vivo, defender o presidente Lula. Eu acho que a gente tem que olhar duas coisas. O Lula se notabilizou, gostemos dele ou não, pela sua oratória, especialmente nos 2 primeiros mandatos. Ele, como poucos, ele entende o público para o qual ele está falando, ele consegue modular a voz de acordo com o recado que ele está passando. É uma aula, sempre foi, pelo menos era lá atrás, uma aula de oratória. O Lula, hoje, o Lula 3 não é o mesmo Lula 1 e o mesmo Lula 2. Primeiro, porque ele tem mais idade, e segundo, que a gente percebe nitidamente que ele tem mais dificuldade na oratória. Então, em quase todos os discursos, ele tem esse tom um pouco mais para cima, um pouco mais exaltado, porque você percebe que ele tem dificuldade para falar, a garganta tá ruim, ele teve um câncer na garganta. Então, eu não acho que ele tenha sido exaltado. Eu acho que ele usou os mecanismos que ele tinha ali, os mecanismos físicos. No que diz respeito ao recado, eu também acho que ele passou o recado, falou, olha... e aí é um recado político, é um recado que dá margem à interpretação, mas dentro da narrativa política dele, ele conseguiu passar esse recado, falar, olha, eu dou mais espaço para vocês que o governo anterior dava. No governo anterior, vocês sequer estariam aqui, ainda mais criticando o governo anterior na cara. Então se deem por satisfeitos, porque a situação de vocês melhorou. Não é perfeita, mas melhorou bastante. Fala, Diogo da Luz, e você? Eu acho primeiro, Kobayashi, que houve fogo amigo no cerimonial do Palácio, porque essa líder indígena, é sabido que ela fala de uma maneira muito ácida, não é nem a primeira nem a segunda vez. O Lula talvez não soubesse, mas quem cuida do cerimonial, se não sabia,
está muito mal informado, né? Agora, o que ela fez foi falar o que muitos brasileiros queriam falar, o que muitos indígenas gostariam de falar, e está no papel dela todo o direito de falar isso. Agora, eu discordo de uma coisa do que disse o Acácio aqui. De fato, eu acho que o Lula também tem o direito de responder. Mas quando ele fala, deem-se por satisfeitos que vocês são ouvidos, ele mostra que os outros e qualquer governo que eu já vi neste país não dá a devida atenção e o devido respeito para os indígenas. Essa é a grande verdade. Nós falamos aqui algumas vezes no programa de hoje sobre o direito individual de cada cidadão ser um cidadão. Os nossos indígenas não são cidadãos como você e eu que estamos conversando aqui. Eles são considerados adolescentes. São os maiores possuidores de terra do país e nelas quase nada podem. Eles não têm o direito de fazer plantações, como pode fazer, por exemplo, um produtor rural para vender para exportação, seja de soja, seja do que for. Eles não podem fazer uma exploração organizada, limpa e decente de minerais, por exemplo. O que adianta eles possuírem as terras e não poderem ser gente como os demais? É preciso aparecer em governos e principalmente um Congresso que olhe mais pelo direito dos indígenas e faça de uma vez por todas que cada brasileiro seja um cidadão. Diogão, só fazer um parênteses. Eu tentei traduzir o que o Lula disse, não é minha opinião. Temos já dois tradutores aqui. Tradutores gerais da República. Vocês estão com vocação para ministro, hein? Ele é o tradutor, eu sou o tradutor adjunto, né? Mas eu concordei um pouco mais com a sua tradução do que com a do Guilherme. Eu não vou traduzir nada, hein? Pois é, meu querido. Você sabe que quando alguém diz alguma coisa mais ou menos assim, meu querido Davi Andrade, é que ele quis dizer, que a primeira fala já não foi muito boa, né, meu amigo? Isso aí já é alguém com pano na mão, hein, Acassinho? Cuidado, hein? Vai lá, fala, Davi Andrade. Eu achei engraçado fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho. Ele foi para aquele evento lá achando que tava super seguro, né? Foi o ambiente dele, né? Ambiente controlado. Não rolou o cachimbo da paz, Foi né? tranquilo, a Índia mandou uma flecha envenenada pro lado dele. Não quis saber. E eu achei engraçado isso que você falou, Kobe. Ele disse assim, você pode falar, você tá aqui, né? Alguma coisa assim, né? Vocês nem falavam, agora vocês estão falando. Mas mude o seu discurso. Falou assim, mude o seu discurso. Pô, mas que grande democrata é esse, né? Permite que a pessoa vá lá, fale o que quiser, mas depois você mude o seu discurso, que não foi muito bom pra mim, não. O grande democrata Lula. E assim, viu, Acácio? Pra mim, continua sendo o mesmo Lula de sempre. Pra mim, não mudou nada. Talvez a voz dele ficou mais rouca. Mas continua sendo o mesmo pra mim, sabe? Acho que ele não tem mais o mesmo jogo de cintura, Davi. Até você lembra que você até mencionou que ele fazia as analogias com o Corinthians. Hoje tá difícil fazer essas analogias também. Poderia fazer analogia do Corinthians com o governo. Mas o que eu ia complementar é que eu vejo muita gente da direita colocando que o Lula teria sido misógino, machista, essas coisas. Não caiam nessa esparrela. Ali é o debate público, é acalorado mesmo, é igual no parlamento. Não foi violência política, nada disso. Quer dizer que se fosse um cacique ali com uma flecha nas costas, o Lula teria falado com o mesmo tom de voz. Tem que ser o mesmo tom de voz, porque você está no debate público, você está sujeito a isso, você faz uma crítica, você ouve a resposta. É natural, como se fosse uma espécie ali de parlamento, né? Não tem esse papo de violência política, não foi isso, e espero que a direita não caia nessa esparrela, como eu vejo muita gente de direita caindo, infelizmente.